Bem, vamos falar do Guarani. O Marcos Luiz está ao vivo aqui na tela da Band para trazer as informações do Bugre, que tem uma decisão pela frente. Diz aí, Marquinhos. Lá vem o Marcos. É verdade, Batista. E decisão é aqui, ó, na tela da Band. Guarani tem jogo importante contra a equipe do Goiás na próxima segunda-feira, às 8 horas da noite. E o detalhe positivo, Batista, é que o torcedor está atendendo o chamamento dos jogadores. Na entrevista coletiva que a gente teve a oportunidade, inclusive, de colocar aqui na tela da Band, ontem, do Lucão do Break, ele fez o chamamento para a torcida, falou de tudo que está vivendo, agradeceu alguns companheiros e o vestiário do Guarani está bem fechado, está unido no que a gente diz em relação a uma decisão. São 2 jogos que faltam para o Guarani, muito perto do objetivo, que é conquistar a sua volta para a elite do futebol brasileiro. E uma notícia que pode, viu, Batista, motivar e muito a torcida do Guarani é o fato de que o Bugre já está confirmado para a próxima Copa do Brasil. Ou seja, em 2022, Copa do Brasil, mais um calendário, mais uma competição para a equipe do Guarani. Dentro de campo, o técnico Daniel Paulista não somente trabalha a parte tática para aprimorar o seu elenco, como também trabalha o emocional. Não deixando, Batista, com que a euforia da torcida, de alguns diretores também, ultrapasse o limite do vestiário. Vestiário é para o jogador, é para a comissão técnica, o resto fica tudo do lado de fora. Com esse pensamento é que o treinador está conduzindo a equipe já para a partida da próxima segunda-feira. A grande preocupação é o Bruno Sávio. O jogador teve aquela contusão na última rodada, foi substituído, mas a informação da reportagem da Bandeirantes é que o atleta estará em campo na decisão da próxima segunda-feira. Vale a pena lembrar que Diogo Matheus, Júnior Todinho, Rodrigo Andrade, estes dificilmente atuarão, deverão desfalcar o Bugre em mais 2 rodadas, contra o Goiás e dia 28, a final contra o Botafogo, jogo lá no Rio de Janeiro. Mas o Guarani, claro, o Júlio já colocou isso na Rádio Bandeirantes, a gente também aqui na tela da Band, dependendo de algumas combinações, o Guarani pode conquistar o seu acesso já na próxima segunda-feira. Em relação ao torcedor, atenção à vinheta, hein, Batista? Você que gosta. Em relação ao torcedor, os valores dos ingressos, a cabeceira norte, que é a do visitante, e também vitalícias, os preços são de R$ 80,00 a inteira e R$ 40,00 a meia entrada. Mas nos outros setores, que são tobogã inferior e a cabeceira sul, que é a cabeceira do Guarani, os valores são estes, Batista. 40 e 20. Aê! Sensacional! Como eu gosto dessa vinheta. Eu adoro. Eu sou apaixonado nessa vinheta. CH também. O Chitão tá sabendo que a gente coloca a música dele aqui em forma de vinheta? Claro que tá sabendo. Inclusive tá acompanhando o programa agora. Um abraço pro Chitão. Tá assistindo lá com a galera, justamente para ouvir. Porque eu falei, ó, Marcos Luiz vai ter novidade. Assiste aí. Um abraço, Chitão. Até ele não aguenta mais ouvir essa história. Então vamos lá, vamos lá. Quem que tá aí, o Foguinho? Alô, Foguinho, atenção, é preço do ingresso para o jogo Guarani e Goiás. Atenção, hein? Guarani e Goiás, preço do ingresso. Vai. 40. Aê! Sensacional. Aliás, é o seguinte, o torcedor do Guarani tem muitos motivos para comparecer nesse jogo. O torcedor pagará apenas R$ 20,00 para assistir o jogo da próxima segunda-feira no Estádio Brinco de Ouro. 18.179 ingressos, essa é a carga para a decisão contra o Goiás, Batista. O torcedor do Guarani tem muitos motivos para comparecer nesse jogo. Primeiro que é decisão, é jogo decisivo. Precisa comparecer em grande número para incentivar, para ajudar, para jogar junto com o Guarani. O último jogo do Guarani no ano. Também tem a questão aí da pandemia, muito tempo sem poder comparecer no estádio. Você ainda que não foi, tem essa oportunidade para comparecer. Os ingressos estão sendo vendidos só pela internet ou tem bilheteria aberta, hein, Marquinhos? Fala, Marquinhos. Tem sim, Batista. A bilheteria está aberta, começou a venda às 11 horas da manhã, quase 2 horas de venda de ingressos e vai até às 18 horas. Então, portanto, o torcedor pode comparecer lá na bilheteria do Brinco. A bilheteria está aberta até às 18 horas para comprar o ingresso da próxima segunda-feira. Tem mais um motivo, viu? Qual é? Ele estar vivo, né? Estando vivo, você tem uma frase que deixa isso efetivamente... Vivo!
Bem lembrado. É isso aí. Muito bem lembrado. Então, atenção, hein? Atenção, preste muita atenção, porque vai ser agora. Estádio Brinco de Ouro da Princesa. Jogo marcado para segunda-feira, 8 da noite. Guarani e Goiás é decisão. Lugar de Bugrino vivo. É dentro do Brinco de Ouro. É isso aí. Ficou bom? Mas... Sensacional. Só não ficou melhor que a vinheta do preço do ingresso, mas ficou bom. Mas também, pô, ser melhor do que Chitãozinho e Chororó. Tá exigente, hein, Glebo? Aí fica meio difícil, né? Vai ficar isso aí até 1 da tarde. É maravilhoso. Uma atrás da outra. Júlio Nascimento, Informação começa com não tem. você e o Marquinhos. Tem Palhaçada. informação de bastidor. Bruno Sávio está garantido para segunda-feira, hein, Júlio? É, um ótimo reforço para o Guarani, né, Batista? A presença do Bruno Sávio, né? O Guarani já vem desfalcado aí do Rodrigo Andrade, do Todinho e do Diogo Matheus. Contar com a presença do Bruno Sávio, que teve uma partida muito boa enquanto esteve em campo contra o Avaí, certamente é um motivo que deixa o torcedor mais otimista, né? Provavelmente o Daniel Paulista vai repetir o time que venceu o Avaí, o time está com confiança, o time está motivado pelos últimos resultados. E o legal é que o Guarani é o último time a entrar em campo, né, ao lado do Goiás nessa rodada. Então, o time vai ter plena consciência do que vai precisar fazer para garantir o acesso, ou então na segunda-feira, ou então encaminhar o acesso em caso de vitória contra o Goiás para a última rodada do Rio de Janeiro contra o Botafogo. Bem, vamos lá, CH, sua opinião sobre a formação do time, né? O Guarani tem uma parada dura aí pela frente, porque tanto o Guarani quanto o Goiás estão querendo a mesma coisa. E até um ouvinte perguntou lá na rádio, mas não tem jeito lá na Rádio Bandeirantes dos dois subirem. Fazer tipo um jogo de compadre, assim, entendeu? Empate aí na segunda-feira e os dois sobem. Não tem jeito. Então é metal esfregando em metal, vai ter que ter um vencedor nesse jogo. Senão os dois podem morrer. Vai ser um jogo extremamente equilibrado. Eu acho que o torcedor, nós aqui, eu pelo menos, né, mas eu tenho certeza que é mais ou menos unânime. Encaixar um jogo como encaixou contra o Avaí é muito difícil. Muito difícil. É possível, mas é muito difícil. Mas o Guarani está num momento, está numa moral, está numa confiança, está numa mobilização extremamente importante. E quando o time chega com esse espírito, né, quando as coisas começam a dar certo e o time vai ser repetido, né? Vai ser o mesmo time que começou a partida contra o Avaí, eu não tenho nenhuma dúvida disso, salvo caso aconteça algum problema com o Sávio, mas o Marquinhos está garantido desde segunda-feira que vai jogar. E eu fico com a informação do Marquinhos. Então é muito difícil você segurar uma empolgação dessa, mas empolgação no bom sentido, né? Clima, tá tudo certinho, a parte administrativa, parte econômica do clube, tá tudo sinalizando que o Guarani vai ganhar o jogo do Goiás. Agora precisa jogar, né? Eu não acho que vai ser fácil, eu não comparo com o jogo do Avaí, porque o Guarani ganhou de 4-0 do Avaí, eu acho que o Avaí briga com força para subir, eu entendo que o Avaí tem um bom time, mas o Goiás também tem. Mas em casa, se eu tivesse que apostar hoje, eu apostaria seguramente que o Guarani vai ganhar o jogo. Eu não estou esperando uma grande apresentação, porque o jogo vai ter arbitragem FIFA, não vai ter problema. Campo lotado, vai ter até torcida grande do visitante, quer dizer, o palco é completo, como se fosse uma decisão de campeonato. É a parte emocional, só não pode passar do ponto, sabe como é que é ou não? Pilhar muito o time, o jogador do Guarani se envolver com a empolgação da arquibancada, mas está pronto, o Guarani está pronto para jogar e para ganhar do Goiás, Greg. Eu também acho que esse ponto da pilhagem aí, o vestiário, a semana, é importante demais. Agora, para fazer um bom jogo, você, primeiro, intensidade, concentração, né, empenho, né, obediência tática, acho que isso é importante demais. Você não pode não fazer um grande jogo como fez contra o Avaí, mas você vai estar muito perto da vitória. Você vai estar enfrentando um time que eu, analisando alguns jogos do Goiás, percebi uma deficiência defensiva. Eles deixam muito espaço ali do volante, entre a primeira linha e os volantes,
né, nas costas ali dos volantes, dá os laterais, dá muito espaço também. Haja visto que o Apodi, que era titular, acabou até perdendo a posição, né? Para o outro lateral, que muito espaço ali naqueles setores onde o Guarani é muito forte. Só como informação, isso eu pesquisei na imprensa de Goiânia. Eu não sei se ele vai jogar segunda, Gleg, eu estou falando do Apodi. Mas ele não jogou na última partida para resolver problemas particulares que eu não sei qual é e nem quais são. Mas de repente ele pode jogar na segunda. Mas desde a saída do Cabo que ele não tem tido aquela frequência no time titular. Isso né? também é verdade. Então, quer dizer, o Guarani precisa se aproveitar disso. Um ponto favorável para o lado do Guarani é as estratégias do Daniel Paulista. Tem dado muito certo nessa competição. Então a expectativa é de um grande jogo, expectativa de casa cheia mesmo. A gente estava brincando aqui do torcedor, preço de ingresso, mas o torcedor tem que lotar o Brinco de Ouro, jogar junto, empurrar o time, botar pressão no time adversário. É isso que tem que fazer a torcida, para que o Guarani consiga essa vitória. Eu também, Batista, se tivesse que apostar, apostaria todas as minhas fichas no Guarani. O Guarani é favoritíssimo para essa decisão. E decisão é aonde, Batista? Decisão é aqui, na Band. Guarani tem que tomar cuidado com o jogo aéreo. Goiás tem jogadores muito altos. Jogo aéreo é perigo. Tem que se ligar nisso, tem que prestar atenção nessa questão. Olha, eu tenho que liberar o Marquinhos, né? O papo tá gostoso, tá bom demais. Mas o Marquinhos tem um compromisso anteriormente assumido e inadiável. Alimentar a sucuri, não é isso, Marquinhos? Aí o cardápio. Vai devagar, hein, Cobrão? Ah, com certeza, Batista. E hoje eu estaria acompanhado, né? Então, ó, quero aqui aproveitar, Batista. Aliás, é seu fã, o Eduardo, meu irmão. Tem o nome do ligeiro, né? Eduardo Luiz de Almeida Júnior. Tá completando aí mais um ano de vida. Ele que vai meter a mão no bolso para pagar o almoço. Então, o almoço para ele é o seguinte, um caruru, que ele conhece bem. O Batista, não sei se conhece e tal, mas o Gleg é lá em Salvador, perto do elevador Lacerda, já comeu muito. Então, esse é o prato que eu dedico ao meu irmão que tá fazendo hoje aniversário e tá curtindo a programação da Band, viu, Batista? Ô, legal. Esse é mais conhecido, né? O caruru. Caruru é sensacional, muito sensacional. Bom. Tem que ir devagar, mas é bom pra caramba. É isso aí, né? Tem que pedir ele frio, não é isso? É, frio. Valeu, Marquinhos, muito obrigado. Quero mandar aqui também um grande abraço. Tá curtindo o nosso programa lá em Mojimirim, André Ballerini. Grande André Ballerini, muito obrigado aí pela audiência em Mojimirim, a cidade simpatia.